Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está buscando conhecimento e a sua aprovação. Vamos dar início ao conteúdo da nossa prova número 2, parte 1 e 2. Eu vou começar de baixo, né? Porque tudo começa de baixo, a gente vai subindo aos poucos na vida, mas quero dizer que eu vou começar do finalzinho do conteúdo da aula, né, e vou voltando aos poucos, tá bom? Na verdade, eu quero começar aqui com as limitações administrativas, né? As limitações do direito de propriedade. Eu acabei não comentando muito sobre esse conteúdo aqui, mas eu vou demonstrar para vocês, tá? Sobre limitação, você se imaginar que tem uma ilha aqui e depois vai enchendo de prédios em volta, tá? Só que esses prédios, eles vão fazendo o quê? Eles vão impedindo que o ar entre aqui nesse condado, nessa cidadezinha pequenininha. E aí acontece que o poder público vai lá e cria limitação, dizendo que não pode mais ter prédios aqui ao redor. Os efeitos da limitação são ex nunc, ou seja, a partir de agora não pode mais criar prédio, mas os prédios que já existem, eles não serão destruídos. Sobre a servidão são gasodutos, né? Imagina canos que passam debaixo da sua casa, fios que colocam na rua, na frente da janela da sua casa, que impedindo você de visualizar uma paisagem mais bonita, tá? A servidão administrativa é isso. Ocupação temporária acontece quando você tem uma escola particular ou qualquer outra coisa nesse sentido, e aí eles utilizam o seu estabelecimento para as eleições, por exemplo. As desapropriações, nós temos vários tipos, né? Lembrando que elas têm duas fases, a fase que se declara a necessidade, utilidade ou interesse social de um estabelecimento, e a fase que executa. A execução é realmente catar o prédio e fazer o que tem que ser feito lá. Emissão provisória acontece quando o poder público, antes mesmo dele ser o dono da propriedade, ele já entra e já começa a fazer alguma coisa lá. Logicamente que ele tem que depositar um valor, né, em que o antigo proprietário entenda pelo menos um pouco ali, pela lógica devido, de acordo com a avaliação do mercado. Tá bem? Mas, basicamente, essas são algumas limitações do direito de propriedade que existem no direito administrativo, tá? A desapropriação, pessoal, depois da fase de declaração de execução, nós temos as modalidades, né, que vai explicar. A desapropriação indireta é aquela em que o poder público ele vai se valendo tanto da sua propriedade que chega a ponto que você fala o seguinte: pô, eu quero que você pegue essa propriedade para você. Do que adianta vocês ficarem usando aí, né, o tempo todo e não declararem a necessidade do prédio, mas vocês estão usando. Se vocês estão usando, eu quero que vocês me paguem por isso, tá? A desapropriação indireta, a desapropriação por zona, acontece quando o poder público precisa de 5 terrenos. Aí ele desapropria 10 terrenos. Por quê? Porque ele vai pegar aqueles terrenos ali do meio para fazer o que tem que ser feito e vai utilizar os que estão em volta para poder a valorização imobiliária existir e o dinheiro entrar nos cofres públicos, né? E também, eventualmente, evitar-se que faça novo procedimento de desapropriação, porque se eu preciso de 5, mas de repente o projeto acontece algum tipo de alteração, eu preciso de 6 ou 7 lotes, então eu teria que fazer uma nova declaração. Isso prejudicaria muito o andamento e a eficiência, né, da prestação de serviço público. Então, na desapropriação por zona, você precisa ali de 5 terrenos e eles acabam desapropriando 10 terrenos. Tá? Tem a por extensão também, que acontece quando eles desapropriaram da sua propriedade, né? Tiraram de você 99 alqueires de terra. E aí sobrou um só para você. Você não quer aquele um não serve para nada. Então você tem o direito de extensão. Você quer que aquela desapropriação se estenda a esse alqueire. E a requisição administrativa. A requisição administrativa acontece quando eles pegam, né, um bem seu e levam embora, né, para utilizar. Imagina uma pá carregadeira para ajudar aqui essa cidadezinha que está quase perto do barranco para encher de terra aqui. Essa pá carregadeira ela vai ser utilizada e vai ser indenizado. Haverá indenização se houver prejuízo, e ela vai ser depois, é uma indenização a posterior, tá? Se houver prejuízo. Comentei sobre atos administrativos, pessoal, atos administrativos, né? E contrato. No ato, eu falei como é que acaba um ato administrativo. A extinção de um ato administrativo acontece pela cassação. Imagina que você tem direito, né, de porte de arma. Se você for pego embriagado, você vai perder o seu porte de arma, vai ser cassado. Acabou aquele ato administrativo que permitia que você andasse com uma arma no bolso. No bolso não cabe, né? Não sei se for muito pequenininha. Bom, CNH também, se você for pego embriagado, também você vai perder a licença que concedeu você a utilização, né, de um veículo automotor, tá bem? Revogação acontece, né, quando é possível que você venda pastéis na feira e há uma permissão de venda de pastéis na feira. Eles vão revogar. Era oportuno e conveniente a concessão daquele benefício de você vender esses pastéis na feira no passado. Só que hoje em dia eles não aceitam mais. E aí, consequentemente, eles revogam o ato administrativo feito ex nunc, ou seja, a partir de agora você não pode mais vender pastel na feira. Mas você não vai ter que pagar uma indenização porque você vendeu pastéis no passado. Tá bem? Anulação é quando o ato administrativo não está de acordo com a lei, e contraposição é quando um outro ato acaba entrando em contradição com esse ato anterior. Bom, a caducidade que é interessante, pessoal, a caducidade acontece quando, muito embora o poder público tenha, por meio de um ato administrativo, permitido que você fizesse algo, ele vai lá e cria uma lei, e essa lei automaticamente faz com que aquele ato já não faça mais sentido. Imagina que a administração pública tenha permitido que você se valesse do estabelecimento para poder fazer uma grande festa. Aí vem a pandemia, a lei municipal diz que não é possível mais conglomerado, né, de pessoas. E aí, consequentemente, aquele ato administrativo que permitia que você fizesse a festinha
consequentemente, ele vai deixar de existir porque caducou. Lembrando que essa caducidade do ato não é caducidade do contrato. A caducidade do contrato acontece quando o poder público, né, verifica que o particular que está prestando serviço público, né, porque os particulares também podem prestar serviço público se participar do processo de licitação, esse particular, por sua vez, ele está com culpa na prestação de serviço público, consequentemente o contrato vai ser caducado. Na verdade, aqui o nome é caducidade do contrato, tá? É uma forma de extinção do contrato. É diferente da encampação. A encampação é onde há uma conversa entre executivo e legislativo e uma lei específica, ela faz com que o contrato seja extinto, tá? É a extinção do contrato porque a lei disse que não vai mais prevalecer aquele contrato. O Poder Executivo ele tinha demonstrado interesse social e o Legislativo vai lá e extingue o contrato por meio de lei. Tá, isso aqui é uma lei que é criada para acabar com o contrato, diferentemente da caducidade aqui do ato. A caducidade do ato não é que a lei foi feita para acabar com aquele ato, não, a lei só foi feita. E aí, automaticamente, né, aquele contrato, desculpa, aquele ato acaba não tendo mais força, tá? Então, é só, uma coisa bem importante, existe a caducidade do ato e do contrato, é muito fácil de você diferenciar. Caducidade do contrato, culpa na prestação de serviço público por parte do particular, então o contrato extingue. Caducidade do ato, uma lei diz que não pode mais fazer tais coisas. Aí, consequentemente, aqueles atos administrativos que permitiam fazer aquelas coisas vão ter caducado. Agora, existe uma lei que é a encampação, que é uma lei criada especificamente para extinguir um contrato feito pela administração pública. E isso é o caso da encampação. Uma conversa entre legislativo e executivo aqui. Tá bem? Bom, gente, maravilha, né? Esses pedacinhos, né? Agora eu vou voltar aqui para o comecinho, tá? E no comecinho a gente vai ver aqui ética constitucional administrativo, né? Ética, pessoal, nós falamos sobre várias coisas. Uma delas é que você não pode se envolver com um processo que já tenha patrono constituído, que já tenha um causídico ali, tá? Você tem que conversar com aquele advogado para verificar se ele não quer fazer um subestabelecimento sem reserva de poderes para você, tá? Ou o cliente vai lá e revoga o mandato, mas você não pode se envolver com aquele processo, a não ser que tenha uma juntada de documento completamente urgente, tá? Para que um direito não prescreva ou não decaia. É interessante que eu falei da palavra prescrição, e você lembra também que o prazo para que você cobre honorários advocatícios é o prazo de 5 anos, prescricional de 5 anos, para você cobrar. Ele é contado a partir do termo do contrato, trânsito de ação, de uma revogação do mandato ou do último ato extrajudicial. É importante saber que aí o último ato extrajudicial não é qualquer último ato, não. É o último ato extrajudicial, às vezes, se não tiver um contrato, coisa nesse sentido. Ou se o contrato já tiver vencido no ano passado, mas ainda assim você continua trabalhando para o seu contratante, tá? Lembrando que você precisa de 5 anos também para você compor a diretoria da OAB, caso você queira ser eleito, e 3 anos de efetivo exercício advocatício, caso você queira ser um conselheiro da OAB. Tá? Esse 1 em 1 aqui eu acabei não comentando certinho, mas basicamente é uma forma de você ter uma quarentena, né? Um período em que você não pode advogar para aquelas pessoas que você ajudou um dia pela advocacia pro bono, tá? Atividade incompatível, pessoal, importante você lembrar que é o JUCA por fim virou gerente, judiciário, cartório, policial, fiscal, militar ou gerente de instituição financeira, seja ela pública ou privada. Lembrando que o militar ele pode advogar em causa própria. Falando de militar, pessoal, se esse militar estiver fazendo um curso de direito, ele pode ser estagiário? Pode, ele só não pode ser estagiário, aquele estagiário da OAB, aquele estagiário que tem inscrição de acordo com o estatuto da OAB, aquele estagiário que paga anuidade, ele não pode, por quê? Porque o policial ele exerce atividade incompatível com o exercício da advocacia, tá bom? Outros cargos incompatíveis também, membros do Tribunal de Contas, juízes, promotores, né? São cargos incompatíveis com o exercício de advocacia, poder executivo, né? No caso, o presidente, o governador, o prefeito, e também os membros da mesa do legislativo. Membros da mesa do legislativo é diferente de legislativo. O legislativo ele pode advogar, ele só não pode advogar contra ou a favor da administração pública. Então, vereador, deputados estaduais, federais, eles podem advogar, só não podem advogar contra ou a favor da administração pública, tá bom? Bom, vimos aqui coisas sobre a suspensão e a exclusão, né? Que são casos aqui de punição ético-disciplinar. Você tem coisas importantes para ler e serem relidas, tá? Tudo aquilo que tiver a ver com dinheiro, pessoal, são casos de suspensão. Tá? E aí você, consequentemente, acaba juntando aqui, né, o fraudar lei, reter autos, inépcia profissional e conduta incompatível. Caso de exclusão, é fraudar requisitos para se inscrever como advogado, inidoneidade moral, decidida ali por 2/3 do conselho seccional respectivo, e também, né, cometer um crime infamante, um crime hediondo, por exemplo, né, você matar um cliente queimado. Bom, aí é o seguinte, nós comentamos também a respeito, né, dos conselhos seccionais, a competência do conselho seccional, a possibilidade de intervir nas subseções e na caixa de assistência, sobre os recursos, né, se uma decisão for dada pelo Tribunal de Ética e Disciplina, o recurso é para o próprio conselho seccional, de um presidente também pelo próprio conselho seccional e da diretoria, a mesa diretora, da decisão dada pela diretoria também, o recurso vai para o próprio conselho seccional, tá bem? Nós vimos também sobre, aqui uma das funções do conselho seccional seria a ideia de que ele pode ser um legitimado ativo para a propositura do controle concentrado de constitucionalidade nos estados, tá? Os estados. Por quê? Porque nos estados nós também temos uma Constituição estadual e as leis estaduais ou leis municipais que podem, né, que devem, na verdade, respeitar a Constituição do estado em si. Se elas não respeitarem, elas serão inconstitucionais com relação à Constituição do estado.
tá bom? E aí, nós sabemos que para você fazer uma ação direta no STF, tem alguns legitimados específicos, né? Que está escrito de acordo com a Constituição Federal. Nos estados, isso também é possível que ocorra, mas essa norma aqui, esse 444, não é uma norma de reprodução obrigatória. Tá? Ou seja, o Conselho Seccional, ele não pode fazer uma ação do controle concentrado no STF, mas ele pode sim ser um dos legitimados do Estado para poder fazer esse controle, tá? Uma ADI interventiva estadual, tá bom? Beleza? Bom, gente, nós vimos também sobre desagravos. Desagravo é quando algum advogado, no exercício da função, ele é ofendido nacionalmente, né? Ou quando um presidente do Conselho Seccional ou um Conselho Federal foram ofendidos. O desagravo público vai ser realizado vai ser organizado pelo Conselho Federal. E o Conselho Federal, ele organiza, tanto nesses 3 casos, só que ele organiza e realiza quando a ofensa é de um conselheiro federal. Nos demais casos, o Conselho Federal organiza, mas quem realiza é o Conselho Seccional respectivo. Gente, sobre reuniões, né, direito constitucional agora, reunião, quando você quiser se reunir num local público, você não precisa de prévia autorização, o que você precisa é de uma comunicação com antecedência, você precisa comunicar, mas você não precisa de autorização do poder público para que você possa se reunir, tá? Não há necessidade, tá bem? Beleza? Então, uma mera comunicação não é uma necessidade de um pedido de autorização. Sobre a Seguridade Social, eu acabei comentando aqui, né, que elas são mantidas pelas contribuições sociais. Contribuição social é um tipo de tributo, tá bem? A destinação é para manter aqui a Seguridade Social, no caso tem Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Conversamos também sobre a imunidade dos parlamentares, e as imunidades parlamentares são as seguintes. Nós temos imunidade com relação a opiniões, palavras e votos, né? Essa imunidade material, essa tem deputado federal, estadual e distrital, e os senadores da República em todo o território nacional. O vereador tem imunidade material com relação a opiniões, palavras e votos na própria circunscrição, apenas somente na própria circunscrição. Se um vereador encontrar um outro vereador em uma outra localidade, em um outro estado, ele não vai ter imunidade material, ou seja, ele vai poder responder sim por difamação, injúria ou até calúnia, tá bem? Essa é a imunidade material com relação a opiniões, palavras e votos. Imunidade formal com relação à prisão em processo. Prisão é o seguinte, um parlamentar pode ser preso? Pode, tá? Só que para que a prisão seja mantida, a casa respectiva vai se manifestar a respeito. E outra coisa interessante é com relação ao processo. Existe imunidade formal com relação ao processo? Sim. Qual que é? O STF ele pode receber denúncia ou ele precisa comunicar a casa respectiva? Ele pode receber denúncia contra o parlamentar, sim. Ele só comunica a casa respectiva depois que ele receber a denúncia, para que esta, por sua vez, decida se vai manter ou não o processo, ou seja, se ele vai ser suspenso ou não. Tá bem? Conversamos um pouco também sobre as competências, né? Privativa, concorrente, exclusiva e comum. Aqui é interessante você observar, pessoal, que tem que ser lido, sim, imprescindivelmente a leitura dos artigos 21, 22, 23 e 24. Tá? É muito importante isso daqui. Algumas competências privativas da União, como trânsito, transporte, né, direito eleitoral, civil, agrário, as bases da educação infantil, você tem consórcios, sorteios, direitos indígenas, competência privativa da União. Logicamente que essa competência pode ser delegada por meio de lei complementar para os estados. Lei, né, federal, ela não é a base, ela não serve de fundamento para a criação de leis estaduais. O que acontece é o seguinte, às vezes uma lei federal fala que tem que ser protegido o meio ambiente, só que o meio ambiente, como um todo no Brasil, agora acontece que talvez lá no Amazonas eles entendam melhor de mangues, então aí uma lei estadual vai estabelecer como é que você preserva melhor os manguezais. Aí de repente descobriu-se a cura do câncer nos mangues. Aí às vezes a lei federal ela vem e trata do assunto dos mangues, aí prevalece a lei federal. Mas não é que a lei estadual retira sua validade da lei federal, não. A lei estadual não retira sua validade da lei federal. A lei federal ela pode existir e a lei estadual também. Concomitantemente elas podem tratar do mesmo assunto. Prevalece a lei estadual naquilo que for mais específico. Agora, se a lei federal realmente resolve tratar do assunto, aí vai prevalecer a lei federal, tá bem? Comentei, né, sobre aqui competência comum, concorrente, exclusiva e privativa, né? Então isso aqui é muito importante a gente prestar atenção. Correto, gente? Bom, maravilha. Tomar muito cuidado, não sei se eu cheguei a escrever aqui, mas é sobre o meio ambiente, né? O meio ambiente, o pesca, fauna, flora, assim, a competência é concorrente para legislar a respeito desses assuntos. Agora, para fins de preservar esses ambientes, esses locais, a competência é comum, ou seja, União, Estado, DF, município podem cuidar. Quando eu falo concorrente, é só União, Estado e DF, tudo bem? Então, olha só, União, Estado e DF podem criar leis sobre pesca, fauna, flora e meio ambiente. O município não. O município ele pode o quê? Preservar o meio ambiente, a pesca, a fauna e a flora. Sobre pacto federativo, é interessante nós visualizarmos, né, que existe um respeito entre os entes federativos, existe uma separação ali dos entes federativos, né? O pacto federativo ele não pode ser rompido. Por isso que a União não pode criar uma isenção tributária de um IPTU, porque este, por sua vez, é de competência do município. Tá, mas aqui nós temos algumas coisas interessantes. A União ela pode intervir nos estados, excepcionalmente, os estados nos municípios, mas a União, em regra, não pode intervir em um município, assim como também ela não pode se consorciar com o município pertencente a um estado que não faça parte do consórcio em si. Tá? A União não pode intervir em municípios, a não ser que esse município pertença a um território. Esse território, por sua vez, esse é um território
que, se existir, vai ser criado por meio de lei complementar. A União pode, sim, intervir nos municípios localizados em territórios. Esses entes federativos aqui não podem intervir em nada, tá? Coisas interessantes, você tem que ter ali um post-it, né, da competência do STJ. O STJ, ele vai decidir ali sobre o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Federal. Isso é um pedido feito pelo Procurador-Geral da República no caso de ofensa de direitos humanos, né, em tratados dos quais o Brasil seja signatário. E também nós temos aqui o inquérito policial. Não que nós temos o inquérito policial, na verdade, o pedido de deslocamento pode ser feito tanto na fase de inquérito, tanto quanto na fase de processo. O STJ, por sua vez, pessoal, ele serve também para homologar sentenças estrangeiras, e essas, por sua vez, serão executadas no juiz federal. O juiz federal, né, que tem certeza que é Deus, porque ele julga casos envolvidos entre organismos internacionais, estados estrangeiros, né, contra municípios ou pessoas residentes domiciliadas aqui no Brasil. Então, é só você imaginar, gente, o que um organismo internacional, sei lá, uma organização dos Estados Americanos, uma organização europeia, uma China, uma Rússia, estado estrangeiro, contra um município aqui dentro do Brasil, contra uma pessoa aqui dentro do Brasil. Você comprou uma coisa da China e deu errado o problema lá, né, sei lá o quê. Quem vai julgar é o juiz federal, tá bom? O juiz federal vai julgar os casos aqui. Conflito entre Estado estrangeiro e uma pessoa residente domiciliada aqui no Brasil, tá bom? Importante também que se esse conflito for com relação a esses outros entes federativos, aí a competência do Supremo Tribunal Federal. Os outros entes federativos, União, Estado, DF e território. Lembrando que território no Brasil não existe, mas ele pode ser criado por meio de lei complementar. Gente, nós comentamos um pouco sobre brasileiros natos e naturalizados. Quando eu falo aqui nós comentamos, é porque esse conteúdo é conteúdo de uma aula que eu estou explicando agora de novo, mas a aula eu gastei umas 3 horas para explicar. Agora, esse aqui não, esse aqui eu estou gastando aqui 15, 20 minutos para explicar o mesmo conteúdo, tá? Por isso que eu estou falando rápido, tá? Mas é só para você revisitar o conteúdo. E quando a gente revisa, a gente sente um pouco mais de satisfação, né? Então, espero que você esteja fazendo o que tem que ser feito. Se você está revendo, está vendo essa aula inteira e não se inscreveu no canal, gente, pelo amor de Deus, se inscreve no meu canal aí, né? Esse é um pedidinho, não vai arrancar pedaço, vai lá, dá uma seguidinha, uma curtidinha e já era, matou. Bom, outra coisa importante, brasileiros natos naturalizados, não há diferença entre os mesmos, tá? A não ser alguns cargos específicos, são cargos ali de sucessão do chefe do executivo e também de substituição. Quem sucede é o vice, os demais substituem o chefe do executivo, tá? Não há distinção entre natos e naturalizados, beleza? Isso aqui é muito importante você saber, certo? Sobre a idade dos parlamentares, né, 35, 30, 21, 18, para a posse, né, a idade de presidente, governador e prefeito tem que ser essa daqui específica. Agora, para o caso do vereador, ele tem que ter a idade na data do registro da candidatura, não é um outro momento que ele tem que ter essa data, tá bom? Então, o cara ele não pode registrar a candidatura dele com 17 anos, diferente do presidente, que ele pode registrar a candidatura dele com 34 anos, tá bem? Gente, natos são todos aqueles que nascem no solo brasileiro ou aqueles que nascem de pais brasileiros. Esses pais não precisam ser natos, podem ser pais naturalizados, tá? Essas pessoas, elas têm direito de ser nata. Todo mundo que nasceu no solo brasileiro terá direito de ser nato, menos se a pessoa estiver trabalhando para a república do próprio país. Então, imagina que o filho de um diplomata russo esteja aqui no Brasil, um diplomata russo esteja aqui no Brasil, e o filho dele nasce aqui no Brasil. O filho dele não terá direito de ser nato, tá bom? Agora, se você trabalha para uma multinacional, você é um russo que trabalha para uma multinacional, e o seu filho nasce aqui no Brasil, o seu filho terá direito de ser nato, tá bem? Beleza? Simples e fácil, como tudo em língua portuguesa. Eu frisei aqui também a hipótese, né, de que o ministro de Estado de Defesa, isso aqui está no artigo 12 da Constituição Federal, tá? Tudo isso aqui está no artigo 12, isso aqui está no artigo 14, tá? O ministro de Estado da Defesa, esse que tem que ser brasileiro nato, tá? Ministro de Estado da Segurança ou do Transporte, eles podem ser naturalizados, eles podem ser brasileiros naturalizados, tudo bem? Gente, com relação ao... Aqui, né, eu comentei, né, meio ambiente, né, fauna, flora, sobre a competência concorrente e a competência comum. Mandado de segurança, pessoal, mandado de segurança não, aqui, se eventualmente você tiver que fazer um mandado de segurança contra o ministro de Estado, quem vai julgar é o STJ. Agora, se eventualmente o ministro de Estado comete um crime, aí quem julga é o STF, tá? Então, mais uma competência do STJ, julgar mandados de segurança quando a autoridade coatora for o ministro de Estado, tá? Então, imagina que o ministro das Relações Exteriores, ele tenha, sei lá, impedido que você se valesse do seu passaporte. Então, é um ato de uma autoridade coatora, não cabe habeas corpus nem habeas data, e aí você pode fazer o quê? Um mandado de segurança contra esse ministro de Estado, e esse julgamento vai ser feito pelo Superior Tribunal de Justiça. Gente, outras coisas importantes aqui, expliquei, né, e estou explicando novamente, o fato de que se houver, né, um conflito entre empresas da China contra do Japão, em que assinaram um contrato no Uruguai para prestar serviço no Brasil, a hora que o juiz brasileiro tiver que julgar esse conflito, ele vai usar as leis do Uruguai. Por quê? Porque o contrato foi assinado no Uruguai, correto? Comentei um pouco também sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, gente. Essa declaração foi feita após a Segunda Guerra Mundial e foi dividido aqui em 2 pactos, né? O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. De um lado, o capitalismo, de outro lado, o socialismo, de um lado, Estados Unidos, de outro lado, a União da República Socialista Soviética. Os Estados americanos, eles também se reúnem, né? Então, nós temos aqui a Organização dos Estados Americanos, esse aqui é um sistema regional de administração,
Tá? Aqui nós temos a comissão, que é um órgão da OEA, assim como a corte. A comissão ela é mais branda, ela vai recomendar indenizações ou recomendar alteração no ordenamento jurídico interno. Tá? Mas quem julga é a corte. As decisões da corte são inapeláveis. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é diferente da Corte Internacional de Justiça. Tá? A Corte Internacional de Justiça é um órgão da ONU. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão da OEA. É importante você saber também que os diplomatas, né, que estiverem aqui dentro do Brasil, eles terão imunidade, né, tanto eles quanto as próprias famílias, ou seja, se eles não vão passar por detector de metais, não haverá busca e apreensão dentro das residências deles, tá bem? E mesmo se ele morrer, a família continua com essa imunidade, tá? Lógico que não é para sempre, né, mas vai ter um período ali bem tranquilo. É possível que o país, né, acreditado, aquele que encaminhou um cônsul ou um diplomata, que ele renuncie ao direito, é possível que ele renuncie ao direito, né, dessa imunidade, o país em si, não o diplomata. O diplomata não pode renunciar, quem pode renunciar é o país acreditado, né, que ele pertence. Em direito tributário, é interessante nós observarmos aqui as espécies tributárias, né, contribuição de melhoria, taxa, empréstimos compulsórios, impostos e contribuições sociais. Se você não tiver dinheiro para pagar muitos tributos, se você estiver devendo, você vai ter que pagar numa ordem, né, aqui numa regra, numa ordem, essa é a ordem que eu quero dizer, você começa pagando contribuição de melhoria, depois você paga taxa, depois você paga impostos, tá? É nessa ordem aqui que você faz o pagamento, tudo bem? É importante saber que se eventualmente você comprar uma casa e ela estiver devendo tributo, você vai ter que pagar todos eles, se você não vai pagar aquilo que os vizinhos não pagariam. Então, se você comprar um prédio em que tinha ali uma venda de peixe, você não vai pagar a taxa de vigilância sanitária. Gente, fato gerador. O que é fato gerador? Fato gerador é uma circunstância em que, se você praticar um fato que gera a tua obrigação de pagar tributo, você terá a obrigação de pagar esse tributo em si. Então, fato gerador é aquilo que faz com que você tenha a obrigação de pagar um tributo em si. Então, se você oferir renda, você vai ter que pagar imposto de renda. Então, a logística aqui do princípio, né, do pecúnia não lé, o dinheiro não tem cheiro. Então, não importa como você ofira a renda, você vai ter que pagar imposto de renda. Isso significa que, se você é um traficante de pessoas ou de drogas, você terá que pagar imposto de renda sobre aquilo que você adquiriu dos proventos do crime. Mas o tributo não pode ser sanção de ato ilícito. Eu sei que não é. Você não está vendo nenhum lugar que multa aqui, né? A multa, ela pune sim, mas ela não está aqui. Acontece que você vai oferir renda? Sim. Está escrito que oferir renda é tributo? Sim, então você vai ter que pagar o tributo. O princípio da retroatividade tributária é que, se o fato gerador estabeleceu que a partir de hoje é um tributo, se você tinha feito esses fatos geradores ontem, ou anteontem, ou mês passado, você não vai pagar, tá? Você não precisa pagar o imposto em si. É a mesma coisa da alíquota. A alíquota hoje do imposto de renda é um valor. E aí você praticou o fato gerador até ontem, tranquilo. Aí depois de amanhã, ou mês que vem, a alíquota alterou, ela foi elevada. Não vai você ter que pagar essa alíquota elevada. Tá? Nós temos alguns princípios importantes também, o princípio da anualidade, o princípio da anterioridade. A anualidade não se aplica mais nos dias de hoje. Tá? A anualidade é que uma lei orçamentária anual tinha que estabelecer que, para a criação de tributos, tinha que estar previsto já anteriormente. Então, vem uma lei e fala o seguinte, ó, esse ano não vai poder criar tributo, tá? Não precisa mais disso. Os tributos podem ser criados à vontade. A única coisa é que nós temos que respeitar a virada de exercício e também, pelo menos 90 dias. Então, se o tributo for criado no mês de fevereiro de um ano 2022, de 23, ele tem que ser cobrado apenas e somente em 2024, no outro ano. A regra é essa. Bom, nós vamos ver aqui também, né, a licitação. Existe aqui a licitação, é um procedimento que busca pegar a melhor proposta para prestar um serviço público. Essa aulinha acabou ficando grande, gente? A licitação é um procedimento que ele busca pegar a melhor proposta para a prestação de serviço público. Então, o particular, ele pode prestar serviço público? Pode, sim. E aí, o que ele faz? Ele dá a melhor proposta, né? E aí a administração pública, fazendo-se valer do princípio da indisponibilidade, ela pode contratar esse cara em si. Tá bem? A administração pública, quando ela presta serviço público, né, quando ela busca o bem comum, ela tem dois super princípios, o princípio da supremacia e o da indisponibilidade. O da supremacia, ele acorda aqui, né, com os princípios, né, com os poderes hierárquicos, de polícia, disciplinar e regulamentares. E da indisponibilidade, que o poder público não pode dispor da melhor proposta, por isso que existe o processo de licitação. Sobre o procedimento administrativo, gente, o procedimento administrativo é interessante você colocar no seu post-it aí de retratação, que a retratação, ela acontece quando um cara ele pode voltar atrás da decisão dele. Tá? Então, se houver um conflito administrativo, o recurso vai ser endereçado para a própria pessoa que deu a decisão. Só que ela pode se retratar. Se ela não se retratar, ela encaminha para o superior hierárquico dela. Esse aqui, em si, ele não pode delegar depois, né? Depois ele não pode transferir essa competência aqui para baixo. Ele vai julgar o caso. Tá bom? Então, existem algumas coisas que não se delegam, como, por exemplo, competência exclusiva, atos normativos e recursos administrativos. Essas coisas não se delegam. Interessante também lembrar que o Poder Judiciário não vai adentrar no mérito do ato de um administrador. Então, se um PAD for julgar alguém e, ao invés de aplicar uma pena de suspensão, aplicar uma pena de demissão de maneira errada,
O judiciário ele não vai adentrar no mérito, a não ser que isso não esteja de acordo com a lei. Se não estiver de acordo com a lei, o judiciário ele vai anular o ato administrativo, né, desse procedimento administrativo disciplinar, só que ele não vai dar a nova decisão. Ele simplesmente vai dizer que aquilo está anulado e ele vai nomear uma outra comissão para fazer o julgamento. Tá? Bom, pessoal, nós temos que lembrar também que a administração pública ela é composta, né, de órgãos. Esses órgãos aqui, né, tem cadeiras dentro. As cadeiras dentro são cargos que podem ser preenchidos ou não. Tá? O preenchimento do cargo acontece de diversas formas, por reintegração, readaptação, reversão, remoção, recondução, redistribuição. Tá? Você pode preencher os cargos e também deixá-los vagos. Correto? É bem isso. Então, aqui eu só estava mostrando que nós temos aqui uma pessoa da administração pública, temos os órgãos da administração pública e dentro dos órgãos nós temos cargos. Tá? Gente, um procedimento administrativo, né, ele realizado, ele, se for anulado, pode ser que a pessoa tenha direito de ser reintegrada. Então, uma das formas de reintegração é o procedimento administrativo sendo anulado, igual eu dei de exemplo aqui em cima. Então, existem 3 formas da pessoa ser reintegrada no serviço público. Como que é? Ele foi mandado embora. Como é que ele vai ser reintegrado? Se o PAD ele foi nulo, ou seja, não estava de acordo com a lei. Ou se ele foi absolvido na esfera criminal por inexistência do fato ou por negativo de autoria. Lembrando que se ele for absolvido por falta de provas, ele não terá direito de ser reintegrado, ou seja, ele só não vai para a cadeia, mas não tem jeito de voltar a trabalhar para a administração pública. Tá bem? Beleza, gente? Então, esses foram os conteúdos de ontem. Se você realmente assistiu até agora, está de parabéns, tá? Está de parabéns mesmo. Não deixe de curtir o videozinho, não deixe de comentar e, se possível, compartilhar para alguém. Se bem que esse vídeo aqui eu falei tanta coisa rápida, né? Que ninguém vai entender nada e vai achar que não vale a pena estudar. Tá bom? Gente, é isso aí. Foco, força, fé, fala depois de muito estudo. Um beijo do Mago e até a nossa próxima aula. Tchau.